Nós vamos falar agora sobre a importância da comunicação. Então, o que é a nossa comunicação? A linguagem é o meio pelo qual nós exprimimos as nossas ideias, os nossos sentimentos, nossas vontades a nós mesmos e a outras pessoas. Por exemplo, quando eu pergunto assim para você, o que você comunicou hoje durante o dia? A respeito de quê? Por exemplo, a respeito da sua família. Se a gente tivesse colocado um gravadorzinho hoje de manhã quando você acordou e tivesse deixado ele ligado até agora, o que nós teríamos ouvido você falando sobre a sua família? Ou quem sabe, o que você comunicou hoje quando você conversou com seus filhos? Ou quem sabe com o seu cônjuge, seu esposo, sua esposa? Então, com essas pessoas com quem você conviveu hoje, o que você comunicou para elas? O que você disse para elas? Se a linguagem não for eficiente, a comunicação pode não ser efetiva. Então é importantíssimo que a gente saiba como se comunicar bem e saiba o que dizer para a gente conseguir acertar a nossa vida do jeito como a gente gostaria que ela fosse. Então eu vou citar aqui, lá no primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo de Gênesis, nós temos uma narrativa da importância das palavras, tá? Então nós conhecemos esse texto que diz: no princípio criou Deus o céu e a terra, e disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E disse Deus, ajuntem-se águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Enfim, o primeiro capítulo do Gênesis vai citando toda aquela narrativa de que Deus dizia algo e aquela coisa se materializava, aquela coisa acontecia. E vejam que aqui não está citando assim lá na Bíblia, Deus pensou em algo e aquilo aconteceu. Deus não podia ter feito isso, só pensar? Deus é onipotente, Ele poderia ter só imaginado e aquilo já acontecia. Se Deus quisesse fazer as estrelas num pensamento, Ele teria feito. Mas a Bíblia faz questão de nos dizer que Deus disse algo. Porque quando não havia nada, Ele trouxe à existência pelas palavras. E é isso que eu queria que ficasse muito gravado no nosso coração hoje, para mostrar o quanto as palavras têm o poder. E esse ensinamento para nós hoje vem nos orientar. As nossas palavras podem trazer à existência coisas que ainda não existem na nossa vida. Como assim? Para ficar mais simples, menos complicado? Imagina, por exemplo, que eu chego para alguém, chego para Dani e pergunto: Dani, como é que está o teu relacionamento lá na sua casa com o seu esposo? Ela poderia falar várias coisas, mas vamos supor que ela falasse assim para mim: não tá muito legal, a gente tem só brigado, ele não me entende, ele não presta atenção naquilo que eu falo, tá meio difícil e tal. As palavras que ela vai falando vão materializando, vão criando aquilo que ela comunicou. Por outro lado, se eu chegasse, imagina uma situação oposta, a mesma pessoa, eu chegasse para ela e perguntasse: e aí, como é que está lá a sua relação com seu esposo, seu marido, está tudo bem entre vocês? Talvez ela pudesse de uma outra forma dizer assim: olha, a gente está se acertando, a gente teve umas dificuldades esses dias, mas nós estamos caminhando, estamos conversando e com o diálogo a gente está se acertando e vamos ficar bem, vai dar tudo certo. Talvez alguém possa falar assim para mim: mas Mari, você não está mentindo? Ela não está com problema em casa, como é que ela vai falar que está tudo bem? Tem que falar que está tudo bem sempre? Não, mas existe algo que é importantíssimo a gente notar aqui. Imagina, por exemplo, que eu pego uma maçã e te entrego na sua mão agora, uma maçã. E ela tem um pontinho ali que amadureceu um pouquinho demais, está meio estragadinho, sabe? Então você pega, olha aquela maçã, eu pergunto para você: pode ser essa maçã para você? Você gostaria de comer? Pode ser? Talvez você diga assim: não, tudo bem, tá ótimo, eu quero uma maçã, eu vou comer. Mas se a gente pegar e se prender naquele pontinho que tá estragadinho, naquele maduro ali, então você fala: mas olha aqui, tá toda estragada essa maçã. Não, eu não quero, isso não serve para mim. Percebe como às vezes as pessoas generalizam? E às vezes eu faço, e às vezes nós fazemos no nosso dia a dia, por causa de algo pequeno, a gente olha tudo como se tudo estivesse ruim.
Eu posso dizer que a maçã inteira está estragada? Não! Então, às vezes, no nosso relacionamento com as pessoas, por exemplo, tá lá no seu dia a dia um relacionamento com o filho, tá complicado, tal, tá difícil, tem a parte ruim, a parte que tá mais desafiadora? Pode ser, mas não tem tantas outras coisas positivas? O que é que você escolhe focar? No seu dia a dia, quando você olha para as situações da sua vida, você tem focado nas coisas boas e tem falado dessas coisas boas? Ou você tem olhado as coisas ruins e tem reclamado das coisas ruins e tem se lamentado das coisas ruins? Meu Deus, mas essa maçã era para ser tão linda, mas ela está estragada, olha só! E a gente mostra para as pessoas aquilo que está de mais difícil. Sabe aquele tipo de pessoa que você chega assim e pergunta: oi, dona Maria, tudo bem com a senhora hoje? Ah, estamos levando, né? Tá do jeito que Deus quer. Tá meio complicado, mas sabe que a vida é assim mesmo e tal. Já viu alguém assim já? Muita gente, né? Por outro lado, é uma decisão que eu vou comentar contigo agora. E se nós escolhermos focar na parte boa, como seria a nossa vida? Se em vez de nós ficarmos olhando aquele estragadinho da maçã, a gente ficar olhando quanta coisa boa, se nós escolhêssemos viver a gratidão, em vez da insatisfação, em vez de a gente ficar insatisfeito com o que a gente já tem, que tal a gente já ser grato? É questão de mudar o foco, né? Se eu pego e fico olhando aqui, nisso que está ruim, eu fico tão concentrada nisso aqui, que aquilo, sabe o que acontece? Onde eu foco, expande. Vocês já brincaram com a lupa? Sabe aquele instrumento aquela lente de aumento? Já viram, já? Quando criança eu gostava muito de brincar, minhas meninas têm também. Eu tenho 3 pequenininhas e elas têm a lupa e gostam de ficar olhando as formiguinhas. Quando você pega aquela lupa e coloca em alguma coisa, o que acontece com o que você está olhando? Aumenta. Então, onde eu foco, expande. Sabe o que isso quer dizer? Quando nós olhamos as coisas difíceis da nossa casa, quando você olha os desafios do seu casamento, quando você olha nos problemas na relação com seus filhos, quando você olha só na sua dificuldade financeira, quando você pensa só na sua doença, no seu problema, aquilo expande. Por outro lado, e se a gente decidir mover esse foco? Não, tudo bem, tem um problema? Sim, claro. Ninguém está falando aqui para a gente fechar os olhos e andar por aí como cegos achando que não tem problema nenhum. A gente precisa dar atenção para essas coisas também, no momento certo e do jeito certo, né? Não para remoer, mas para aprender com elas. E se a gente escolher olhar para as coisas boas? Na sua família hoje, se eu fosse só comentar só sobre família, todos nós aqui temos família. Se eu fosse perguntar para você 10 motivos de gratidão só dentro da sua família. Se nós focarmos nessas coisas, isso expande. Lembra que nós falamos da lupa? Então, o seu foco expande. Então, se eu com as minhas palavras, com a minha comunicação, eu der ênfase às coisas boas, ótimo, essas coisas boas vão crescer. Quando alguém chega assim e fala, poxa, mas o meu filho não aprende na escola. Esse menino está me dando trabalho, ele não vai bem, os professores reclamam. Cada vez que nós falamos isso, cada vez que esse pai, essa mãe afirmam isso sobre esse filho, eles vão aumentar ainda mais esse problema que a criança talvez esteja enfrentando. Se eu escolher olhar pelo outro lado, não, meu filho está se esforçando na escola, eu estou vendo que ele está se dedicando, ele teve algumas dificuldades, mas ele está fazendo o possível para seguir em frente. É essa a característica que eu vou fazer crescer. Então vejam que tudo depende de uma decisão. O que é que você tem falado sobre a sua vida? E às vezes a gente nem fala da boca para fora, mas a gente fala, entre aspas, fala aqui dentro, no pensamento. Às vezes, quando alguém chega e pergunta para você, como você tá? Você até dá um sorriso e tal, mas você pensa, ai, não tá legal não, olha, se eu pudesse eu desistia, se eu pudesse eu divorciava, se eu pudesse eu abandonava, se eu pudesse eu... Às vezes o nosso pensamento é que está comunicando e ele está falando isso para nós, então ele está reforçando essa situação ruim, difícil, desafiadora.
Então nós precisamos entender esse ensinamento que essa palavra nos trouxe hoje, que as nossas palavras têm o poder de criar uma existência, aquilo que não existia, igualzinho lá no começo do mundo, aquilo que não existia, a palavra de Deus trouxe a vida, Ele criou a vida. Então nesse trecho bíblico tem um comando verbal que traz à existência aquilo que não tinha. Deus usa o poder da palavra. Nós criamos a nossa realidade de acordo com aquilo que nós comunicamos para os outros e para nós mesmos. Então, além de ter cuidado com as nossas palavras, nós precisamos também cuidar dos nossos pensamentos. Como seria diferente, como seria transformada a minha e a sua história se nós tivéssemos uma vigilância constante, não deixar passar pensamentos pessimistas, pensamentos que nos põem para baixo, como nós estaríamos criando uma vida diferente. Então nós vamos avaliar o nosso padrão linguístico. Eu citei aqui para vocês um experimento, eu vou colocar as fotos para vocês verem, já vou mostrar, deixa eu só explicar do que se trata. Um cientista japonês, ele queria investigar o poder das palavras, olha só. E ele pegou o seu microscópio, pegou algumas gotículas de água e ele falou algumas palavras para a água. Falar com a água parece estranho, né? Mas aí o cientista resolveu comprovar isso. Ele falou algumas palavras para as gotinhas de água, congelou essas gotículas de água e colocou no microscópio de fundo escuro. E olha só, vou mostrar para vocês aqui o que é que ele descobriu. Opa! Olha só a gotícula de água quando ele falou as palavras amor e gratidão. Olha que lindo, né? O cristalzinho de gelo, ele todo harmônico, parece que você sente até uma paz de olhar para ele, né? Quando ele dizia as palavras eterno, obrigado, sabedoria, verdade. E percebe que cada cristal tem uma forma diferente, né? Então a água, que parece, assim, a água é essencial para a vida, mas a água não tem vida por si só. Mas a própria água reage à carga emocional que as palavras trazem. E nesse experimento ele também fez o contrário. Ele falou palavras ruins, palavras negativas para a água. Olha só a diferença. A palavra mal. Claro, ele falou palavras em inglês, né? No estudo eles usaram o inglês. Então, mal. Você me dá nojo, eu quero matar você. E aí, não satisfeito ainda, o Masaru Emoto, que é o nome desse japonês, ele resolveu fazer um novo experimento. Ele pegou 3 potinhos com arroz cozido. Sabe aquele restinho do arroz que sobra lá em casa? Ele separou em 3 potinhos. Para um desses potinhos, todos os dias durante um mês, ele deixou eles à temperatura ambiente. Então, para aquele potinho, todos os dias, ele falou palavras de agradecimento para o arroz. Né? Se aconteceu isso com a água, a gente já vai imaginando. Então, ele falou para o arroz, obrigado, eu sou grato, né? Falou palavras positivas. Para o segundo potinho, ele não falou nada. Deixou lá, indiferença. E para o terceiro potinho, ele falou palavras de ódio e raiva. Vamos ver o que aconteceu? Esse era o potinho que falava palavras de amor. O que aconteceu? Aqui só tem 2, né? O do meio não consegui uma foto com os 3 juntos. Mas o primeiro potinho, de palavras de amor, de bondade e de gratidão, ele naturalmente fermentou, como é o processo de comida que está à temperatura ambiente, né? Fermentou, mas um aspecto agradável e um aroma agradável, né? Sabe que de arroz a gente pode fazer até vinho se quiser, né? Então, foi uma fermentação agradável. No potinho de palavras de maldade, de ódio, o grão de arroz, ele ficou preto. Aqui vocês podem ver, olha o que foi acontecendo. Depois de 30 dias, o grão de arroz ficou preto. E vocês podem pesquisar, eu já fiz a pesquisa também na internet, tem professoras que fizeram com alunos na escola para ensinar esses valores tão grandes, né? Da gratidão, do respeito, do amor, olha que interessante. E o terceiro potinho que não mostra aqui, que era o potinho da indiferença, o que vocês acham que aconteceu? Ficou indiferente.
Também. Podia só ter ficado indiferente, mas a indiferença, ela é boa ou é ruim? É ruim. Às vezes a gente acha assim em casa, ai não, eu vou tratar só com indiferença, não tem problema. Sabe o que aconteceu com o arroz da indiferença? Ele embolorou. Morreu também. Então, esse experimento mostra para nós o quanto as nossas palavras têm poder de construir ou de destruir. Então, uma palavra, assim como a nossa irmã colocou aqui agora, ela nunca é inócua, ela nunca é neutra. Ou ela é boa e constrói, ou ela é ruim e destrói. Então, nós vamos ver agora como é que estão as palavras que nós estamos dizendo sobre a nossa vida. Agora nós vamos aí para a apostilinha de vocês e nós vamos responder essas primeiras 4 perguntinhas que estão na página 28. Sinceramente, tá? Pense e faça uma avaliação hoje sobre o que nós já conversamos. Como você tem usado as suas palavras? Para construir? Para destruir? Ou para manter a sua vida do mesmo jeito? Tem sido de construção, de destruição ou de indiferença? Vem pertinho aqui, tem umas aqui, ó. Podem vir aqui pegar, tá? Isso, a Dani vai alcançar para vocês lá. Podem responder, tá? A primeira perguntinha: como você tem usado as palavras na sua vida? Depende não, só estou usando para construir agora. Coloca a sua resposta, aquela que você vai entender. Se você não quiser explicar tantos detalhes, que de repente tem alguém ali do lado que pode olhar, então coloque aquilo que você entende, mas seja sincero com você mesmo. Vamos para a segunda pergunta? Todo mundo fez a primeira? Quem já terminou a primeira pode fazer a segunda. Em quais áreas da vida você tem verdadeiramente amaldiçoado a si e a sua vida? E lembrando que amaldiçoar é falar mal, é pensar mal. Tá? Então, em que áreas? Tem alguma área na sua vida que você tem usado os pensamentos de forma errada ou as palavras de forma errada? Às vezes a gente fala, não, eu na minha espiritualidade, eu com Deus está tudo certo, mas eu e os meus filhos ainda tem uma coisa para melhorar. Não, aqui com o meu marido, com a minha esposa está tudo certo, mas lá no trabalho o bicho pega. Né? Então, tem alguma área da sua vida que você ainda precise melhorar o seu uso das palavras, faladas ou não? E a próxima pergunta: em qual ocasião na sua vida você viu o poder da palavra se manifestar de forma poderosa? Você já experimentou isso? De em algum momento a palavra de alguém realizar algo importante na sua vida ou as suas próprias palavras? Você já teve essa experiência? Se sim, relembre e anote isso. E a última, quais palavras ou falas precisam ser eliminadas da sua vida com urgência? Talvez palavras que você não tinha prestado atenção, mas que são negativas sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida financeira. Ai, eu não sei guardar dinheiro. Ai, a minha vida não vai pra frente. Ai, arrumar um trabalho tá tão difícil. Ai, o meu casamento tá tão complicado. Que palavras precisam ser eliminadas urgentemente da sua vida? Então aí, com esse exercício, a gente vai identificando qual é o seu padrão linguístico. O que significa isso?
é o jeito que uma pessoa fala na maior parte do tempo. Então, se a gente geralmente é uma pessoa otimista, positiva, alegre, nós temos um padrão linguístico. Se a gente é uma pessoa pessimista, que reclama, que se faz de vítima, que adora contar um problema para o outro, a gente tem outro padrão linguístico. Então, é a repetição do mesmo conjunto de palavras, frases, falas que dizemos e também aqueles que mentalizamos, como nós já falamos antes. Qual é a melhor comunicação? Se nós fôssemos perguntar aqui, quem aqui gostaria de aprender um novo idioma? Quem acha assim, hoje em dia é importante, eu gostaria. Algumas pessoas gostariam, talvez alguns já estejam até fazendo uma aula de um idioma. Por que a gente tem que falar um novo idioma? Para a gente conseguir se entender, para comunicar. E se eu disser para você que tem um idioma que todas as pessoas compreendem? E tem mais, nós já nascemos compreendendo. Não é o português. Quem nasceu no Brasil já está garantido, né? Mas tem uma linguagem que o mundo todo fala, que é a linguagem do amor. Quem é que não entende? Pode ser uma pessoa que você não compreenda uma palavra que ela fale, mas você pode estar num país estranho. De repente você está lá caminhando com um monte de coisas no chão e de repente esparrama tudo aquilo no meio da rua. Chega ela, como que é o seu nome? Cida. A Cida chega lá e fala, não precisa falar nada. Ela chega, olha aquilo e começa a me ajudar e põe na minha sacola de novo. Eu não compreendi o que ela quis fazer. Eu vou dar um abraço, vou dar um beijo, mesmo sem saber o que ela fala, que língua ela conversa, eu vou entender. Quando um bebê nasce, quem aqui já é mãe? Quase todos aqui já são mães, né? Quando um bebezinho, avó, mãe 2 vezes, quando um bebezinho nasce, ele sabe falar alguma coisa? Não, a gente ensina para ele até o português depois, mas o bebezinho não nasce falando nada. Como é que a mãe entende? O amor. A mãe se conecta de tal forma com aquela criança que ela consegue sentir o que ela precisa, ela consegue entender o que ela precisa. Isso é a comunicação do amor, é a comunicação perfeita que Deus nos deu quando nós fomos gerados. Então essa é a comunicação que nos faz sentirmos compreendidos. Às vezes a gente pode ter o sentimento de não estar sendo compreendido. Algumas pessoas até chegam a falar, você já deve ter ouvido isso, lá em casa a gente não está se entendendo muito bem. O que será que está faltando? Amor. Quando a gente não está tendo compreensão, está faltando a linguagem universal, que é o amor. Então, não o amor sentido ou pensado. Se eu te perguntar agora, você ama a sua família? Claro. Você ama seus filhos? Ama? Claro que ama, mas não é desse amor que nós estamos falando. É o amor comunicado. Tem diferença? Tem muita diferença. Sabe que tem um livro muito interessante de um psicólogo americano que chama Como Realmente Amar Seu Filho, o Dr. Ross Campbell. Muito bom o livro, eu li ele já faz alguns anos, já estou com vontade de ler mais uma vez. Ele fala sobre como realmente amar seu filho. E ele fala justamente sobre isso, que muitos pais passam a infância dos seus filhos trabalhando para pagar uma boa escola, trabalhando para dar uma boa roupa, trabalhando para dar uma boa festinha de aniversário, trabalhando para poder no final do ano comprar um presente caro de Natal. Mas aí quando essa criança vai crescendo, ele acompanhou isso no consultório dele por muitos anos, e aí chegava na adolescência, esses filhos pelos quais os pais tinham dado tudo por eles, tinham gastado a sua vida por eles, chegava na adolescência e esses filhos começavam a se revoltar, a se rebelar, e daí os pais traziam para o consultório, porque a saída ali, né, vamos fazer uma terapia. Levava o filho lá para o consultório, aí esse psicólogo, Dr. Ross perguntava assim, escuta, você acha que os seus pais te amam? Fazia essa pergunta para todos eles, para ver a resposta. Sabe o que eles diziam? Não sei. Chocante isso, né? Não sei. Como que esse adolescente não sabe? O pai fez tudo isso. Mas existe aqui uma grande diferença entre o amor pensado e o amor comunicado. E nós não estamos aqui de chegar e falar, eu te amo.
não é simplesmente a palavra, embora as palavras tenham muito poder, elas têm que ser muito bem cuidadas, mas é o amor manifesto. Para a criança, como é que eles sabem que a gente ama eles? Como que eles sentem que a gente ama? Quando o pai, por exemplo, olha que situação difícil, quando o pai chega do trabalho, cansado do trabalho, doido para sentar na frente da televisão. Tô falando de pai, mas não é para pegar no pé não, as mães também, né? Chega lá em casa, doida de vontade de deitar, descansar, ligar a TV e tal. E aí o filho fala: papai, olha aqui que eu fiz, eu montei um brinquedinho aqui, vem ver o que eu tô brincando. E aí o pai larga tudo, desliga a televisão, deixa o celular lá na sala e senta no chão para brincar com o filho. Largar tudo para ficar... Difícil hoje em dia? Eu peguei um comentário aqui, né? Largar o celular na sala tá difícil? E embora às vezes tá ali com o filho, tá grudadinho ali, né? Ah, só vou responder isso, só vou atender isso aqui. Para criança, eles percebem o amor, não é pelo que a gente está pagando para eles, certo? Não é pelo tanto de brinquedos que nós demos durante o ano, não é pelo preço que custou a festinha de aniversário ou pelo preço daquele tênis novo. Eles só querem o mais simples, que é a nossa presença. Então, esse amor que nós falamos, que é a perfeita comunicação do amor, a perfeita linguagem do amor, é um amor manifesto. Ah, eu amo meu esposo. Eu sou casada há 10 anos. Posso falar, se me perguntar se eu amo meu esposo, é claro, amo, daria vida por ele. Mas e aí, se eu amo tanto e não faço as coisas que eu sei que o agradam, não tiro um tempo do meu dia para dar atenção para ele, não cuido com as palavras para não deixar com que ele fique chateado comigo, será que ele vai acreditar se eu chegar no final do dia e disser: amor, eu te amo? Tem que ser muito mais do que falar e sentir. É comunicar amor com a nossa presença, com dedicar tempo, com cuidado, com o respeito. Essa linguagem é aquela que todos nós compreendemos. Pode mudar a sua sorte e blindar você. Sabe o que significa blindar, sabe? Lembra da história dos carros blindados, né? Que a gente ouve falar, só ouvi, nunca, né? Só vi de longe, né? Não sei nem o que é, mas carro blindado, quando você leva um carro que ele era vulnerável e eles fazem um processo para revestir e deixá-lo extremamente resistente. Quem é que não gostaria de blindar a sua família? Blindar o seu casamento, blindar o seu relacionamento com seus filhos. Sabe como a gente faz isso? Com amor. Quando tem amor dentro de casa, a gente já falou que vai ter compreensão, certo? Porque é a linguagem que todo mundo entende. Então, primeira coisa, vai ter muita compreensão. Imagina que essa história de blindar a nossa família é como se fosse assim... Imagina os rádios de antigamente, aqueles rádios de botãozinho, tinha um na casa do meu pai, aquele de botãozinho que você vai virando para lá e para cá. Imagina, por exemplo, que eu estou virando lá na frequência e de repente eu coloquei lá no 93.5 MHz. O que vai pegar lá? Vai pegar a CBN Londrina, foi o que eu lembrei agora. Vai pegar a CBN Londrina, certo? Se eu deixo naquela frequência, eu vou escutar outras coisas no rádio? Não. Mas o rádio tem capacidade de ouvir tudo que a gente quiser? Tem, mas ele vai ouvir o quê? Ouvir não, né? Ele vai transmitir pra gente o quê? O que eu colocar na frequência. A nossa vida também pode ser assim como esse rádio. Se nós estivermos focados no amor, comunicando amor, manifestando amor, né? Mostrando amor pelos meus filhos, pelo meu cônjuge, pela minha família, pelo meu amigo, pelas pessoas que estão perto de mim, eu só vou pegar a frequência desse mesmo sentimento. Talvez a gente já nem preste mais tanta atenção em coisas ruins, em fofocas, em murmurações, porque eu estou preocupada com essa comunicação aqui, que é o amor. É igual o rádio que está lá naquela frequência. Então, colocar esse tipo de comunicação dentro da nossa casa blinda, protege a nossa família, a nossa vida e o nosso coração, né? E assim a gente consegue ter uma história diferente. Então, os fundamentos da nossa perfeita linguagem, o que